E o partido do primeiro-ministro Narendra Modi está muito próximo da vitória nas eleições legislativas da Índia. Cerca de 75% das urnas já foram apuradas e ele tem 38,1% dos votos. Mas tudo indica que a maioria parlamentar do premier vai ser reduzida. Apesar do resultado abaixo do esperado, o número supera os 272 deputados necessários para conquistar a maioria absoluta. O principal partido da oposição tem a chance de quase dobrar o número de cadeiras, com 99 legisladores contra 52 no atual parlamento. Chefe de governo, Narendra Modi, de 73 anos, caminha então para um terceiro mandato, apesar das acusações da oposição e das preocupações sobre os direitos das minorias religiosas. Quem chega para fazer uma análise de tudo isso é o Vitélio Brustolin, que é pesquisador de Harvard e também professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense. Vitélio, boa tarde para você. É sempre bom contar com a sua análise aqui no Conexão. O que a gente pode dizer em relação à Índia? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, o Modi, ele se reelege, né? Aparentemente, essa é a maior eleição do mundo em termos populacionais, inclusive num período de fortes ondas de calor, muitas dezenas de pessoas morrendo durante essas eleições nas ruas, tentando chegar aos locais de votação, inclusive. O Modi, ele se reelege. É o terceiro mandato dele. Isso só aconteceu anteriormente lá na independência da Índia, pelo Nehru, que ficou 3 mandatos, né? Foi o primeiro ministro que ficou mais tempo no poder antes do Modi e só, na verdade, ele nem saiu, ele morreu em 1964, né? Ele fica de 47 a 64 no poder. Agora, o Modi, embora provavelmente vai mesmo ser reeleito, como já vem anunciando nas redes sociais, que ele não conseguiu fazer a maioria que ele esperava no parlamento, e isso deve dificultar reformas constitucionais que ele queria fazer. Então, é sim uma vitória, mas não é uma vitória tão expressiva quanto ele esperava, Kelly. Vitélio, eu fui fazendo um resumo aqui das principais notícias internacionais, mas gostaria de voltar a um tema que a gente segue acompanhando sempre, inclusive aqui com as suas informações, que é sobre o conflito no Oriente Médio. O exército de Israel confirmou a morte de mais 4 reféns sequestrados pelo Hamas. Ou seja, a cada dia a situação das famílias fica ali mais dramática. Vamos lembrar aqui que essa é uma cobrança das famílias. Vários protestos já aconteceram dentro de Israel. O primeiro-ministro havia prometido realmente trazer todo mundo de volta, o que não é possível, né? O que a gente já tinha alertado, isso também é uma promessa que não dá para cumprir. E cada vez mais que é anunciada a morte de um refém, a esperança das famílias diminui. Esses 4, Kelly, as forças de defesa de Israel anunciaram que eles foram encontrados em Khan Yunis, né, no sul de Gaza, e esses reféns teriam sido mortos durante uma operação das forças de Israel naquela região. Nós não sabemos como as circunstâncias da morte desses reféns, né, nenhum dos lados dá notícias sobre isso, nem o Hamas, nem Israel, inclusive porque isso deveria ser apurado por organizações independentes. Mas sim, esse é mais um caso de pessoas inocentes mortas naquela região, Kelly, enquanto há uma negociação entre Israel e o Hamas, intermediada pelos Estados Unidos, para um cessar-fogo. Pois é, e justamente isso que eu queria abordar com você agora, né? Você já levantou a bola, Vitélio. O que a gente pode dizer? Será que realmente esse acordo sai, né? A gente acompanha tantas vezes uma proposta de um lado ou do outro que não dava certo. O que a gente pode dizer desse momento, né? Uma vez que Israel diz aceitar os termos de acordo? Olha só, isso que é interessante, porque o pronunciamento do Ofir Falk, que é ministro, que é assessor das relações exteriores de Israel, é de que aceitaria os termos gerais do acordo, mas Israel alega que ajustes precisam ser feitos nesse acordo. Então, os termos gerais seria aquelas 3 fases do acordo, né? Um cessar-fogo de 60 dias com a libertação dos reféns mais vulneráveis, idosos especialmente,
crianças, e na sequência, isso, claro, com a retirada completa das forças de Israel da faixa de Gaza. Na sequência, uma negociação para quem vai ficar na liderança, quem vai governar Gaza, e com a libertação do restante dos reféns, e na sequência o plano de reconstrução de Gaza. Esse acordo, ele vem sendo posto em xeque, Kelly, porque a base do governo Netanyahu, né, o governo Netanyahu tem poucas cadeiras de vantagem no parlamento de Israel, são 120 cadeiras, e o governo do Netanyahu tem só 4 de vantagem. Então, 2 ministros do governo já disseram que sairão se esse acordo for adiante. O ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, e o ministro de Finanças, o Bezalel Smotrich. E aí, por outro lado, o principal opositor ao governo de Israel, o Lapid, ele afirmou que se esses ministros saírem e acabar a base de sustentação do governo Netanyahu, por causa do acordo, a oposição faria um acordo com Netanyahu só para que esse acordo seja realizado, Kelly. Pois é. Agora, se esse acordo for realizado, Vitelli, vamos pensar junto aqui. Quais fatores pesaram para isso? Eleições americanas, pressão internacional, o mundo mostrando o que está acontecendo em Gaza. Qual é a sua análise? Todos esses fatores são predominantes. Os Estados Unidos pressionam muito Israel, né? Se o Biden conseguir que se faça um acordo como esse, ele pode ter forte vantagem nas eleições dos Estados Unidos, porque boa parte da base dele defende a solução por 2 estados. Essa também é uma defesa histórica dos Estados Unidos, a solução de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Existe sim a questão da comunidade internacional se posicionar cada vez mais contra as ações, né? A estratégia que o governo Netanyahu adotou na faixa de Gaza não é exatamente contra a defesa de Israel, mas a forma como Israel se defende, vitimando inocentes, destruindo completamente Gaza, ao mesmo tempo que se condena, claro, o terrorismo do Hamas, usar os reféns, usar as pessoas de Gaza como escudos humanos. Mas existe uma pressão internacional para que o governo Netanyahu negocie, e existe uma pressão interna pela saída dos reféns. Então, o que o Ministério das Relações Exteriores de Israel tem dito, né, o FIFOC, é que Israel quer os reféns e quer que os corpos dos reféns mortos sejam devolvidos para serem sepultados adequadamente em Israel. E aí existe a questão de que o Netanyahu não recua com o objetivo de eliminar o Hamas como uma força militar que possa ameaçar Israel, e nesse sentido existe um certo apoio, um apoio quase completo da população israelense para que esse objetivo seja concretizado, Kelly. Pois é, e a situação continua tensa, com o Líbano também, o Hezbollah apoiando ali o Hamas. Agora há pouco eu falei da brasileira, de origem libanesa, e os 2 filhos foram atingidos numa explosão no sul do Líbano, né? Ou seja, veja como vão fazendo vítimas, inclusive, de outras nacionalidades. E claro que a gente acompanha. Aqui do Brasil, a gente começou a acompanhar esse caso também muito perto, porque nos chamou bastante atenção, e realmente esse drama humanitário, né, Vitelli, é muito complicado numa guerra. A Fátima Bostani, né, ela tem 4 filhos, 2 não estavam na casa no momento, né? Ela e esses 2 meninos foram feridos, né? O Itamaraty, inclusive, publicou uma nota, né, de repúdio, né, ao bombardeio. Israel não dá declarações sobre o que aconteceu ali na região, foi no sul do Líbano, né, em Sadik. E aí, do outro lado, tem outros brasileiros também vitimados, né? Tem o Michel Nzembal, que há poucos dias foi anunciado que ele foi morto, né, em 7 de outubro, vítima do Hamas. O Hanan Glaser, a Bruna Valeano e a Carla Stessler, todos brasileiros mortos pelo ato terrorista do Hamas em 7 de outubro. Então, mais uma vez, o que nós vemos, que é pessoas inocentes que não têm relação direta com o que está acontecendo, sendo vitimadas nessa guerra entre Israel e Hamas.
Vitélio, já que você comentou, né, sobre o impacto desse acordo, se sair de cessar-fogo nessa guerra para a eleição americana, eu gostaria que você analisasse também essa notícia aqui, que o presidente dos Estados Unidos deve votar, né, deve assinar, na verdade, ainda hoje o decreto que impõe restrições à entrada de imigrantes pela fronteira com o México, Vitélio. Então, veja, é mais um tema realmente sensível da campanha eleitoral americana, onde o Biden é criticado e que está tomando uma ação, vamos dizer assim, que pode ajudar rumo à Casa Branca novamente, né? É isso, é uma ordem executiva. Essa ordem executiva limitaria a 2.500 pessoas que entrassem ilegalmente, atravessassem fronteiras, né, como do México, até chegar em acessos nos Estados Unidos para buscar asilo. Ou seja, embora seja uma travessia ilegal, o asilo é um instituto internacional, defendido pelo direito internacional. São pessoas que têm problemas de segurança, de ameaça às suas vidas nos seus países de origem. Então, essa ordem limitaria a 2.500 por dia. Isso provavelmente vai sofrer muita pressão para não ser aprovado pela base progressista, né, do Senado, embora a Câmara dos Representantes tenha maioria republicana, também deve haver alguma pressão ali, e isso lembra um pouquinho uma ordem do governo Trump, a chamada 212F, que também limitava o ingresso de imigrantes nos Estados Unidos. Inclusive, durante a pandemia, o Trump utilizou o chamado Título 42, né, que limitava muito o ingresso das pessoas por causa das questões da pandemia. Exatamente, Vitélio. Inclusive, eu estou acompanhando que você tinha saído da decisão, por enquanto não consegui achar, mas enfim, vamos acompanhar qual vai ser essa aprovação ou não aí do Joe Biden, né? Vamos acompanhar de perto, é um assunto realmente muito importante. E é legal a gente observar como alguns assuntos, alguns temas em época de eleição ficam mais caros, né? Chamam mais atenção. Obrigada pela análise, uma boa tarde, sempre bom te ouvir, Vitélio, e até a próxima.